Bom dia, gente, tudo bem? Bom, então como eu prometi, né, tinha falado também já com vocês no nosso encontro lá pelo Zoom, ok? Por todos que estavam ali, né? Na aula de quinta-feira, de manhã, nós iremos trabalhar então, né, conforme combinado, o domínio morfoclimático da caatinga, já que nós tínhamos trabalhado o domínio morfoclimático como um todo, ok? Mas a distribuição deles ao longo do território brasileiro, com as faixas de transições. Na última aula nós falamos sobre o domínio morfoclimático amazônico e agora sobre o domínio morfoclimático das caatingas, ok? Esse domínio morfoclimático da caatinga ele predomina, sobretudo, na região nordeste. Ele é confundido também com o chamado de sertão nordestino, uma regionalização, na verdade, o sertão nordestino, ok? Lembrando, gente, que o sertão nordestino não pode ser confundido com agreste. O agreste é uma área de transição entre lá na região nordeste, já que nós estamos falando aqui da região nordeste, nós temos 4 sub-regiões, divididas de forma naturalmente, inclusive. A região da Zona da Mata, que é próxima ao litoral, né, onde plantou-se e planta muita cana-de-açúcar, né, na região da Zona da Mata açucareira, cacaueira. Daí, da Zona da Mata para o semiárido, já para um clima mais seco para a Caatinga, nós temos as faixas de transições, como nós aprendemos, né? E essa faixa de transição da Zona da Mata para a Caatinga é que é o agreste. A Caatinga, propriamente dita, é chamada de sertão, tá? Então ali, olha só, acompanhe comigo na leitura e depois nas considerações da leitura, tá? Ok? Então nós vamos aqui, cadê o mouse? Aqui, ó. Ok? Então, olha só, domínio das caatingas, né? Com 2 As lá, caatinga, tá? Situada no sertão, interior do Nordeste. Esse domínio, em sua maior parte, é caracterizado pela predominância dos climas tropical e equatorial, por estar ali próximo da região Nordeste, mais próximo ali da linha do Equador mesmo, então equatorial, entre os trópicos, de Capricórnio e Câncer, né? Tropical, obviamente, né? Então, climas predominantes é o tropical equatorial e o tropical do Brasil Central, que é um tipo de clima aqui do Brasil mais seco, tá? A massa de ar ali gerada no Brasil Central, que, conforme nós vimos lá nos começos das aulas de climatologia, né, vai estar mais condicionada aos fatores da continentalidade do que da maritimidade. Então está mais adentro do continente, quanto mais fator de continentalidade eu vou ter ali, né? Então maior vai ser, o índice, né, de clima seco ali vai predominar, ok? Com temperaturas médias elevadas em todo o ano, ao longo de todo o ano, mesmo em épocas do inverno, em um longo período de escassez de chuva, tá? Então essa escassez de chuva geralmente é nos meses que, entre aspas, seria o inverno lá, tá? Que muitas vezes excede a 7 meses. Olha só, pode passar de 7 meses sem chuva. Por isso que é chamado de semiárido, ok? O árido, o clima mais árido, é um clima mais desértico mesmo, tipo o deserto do Saara. Às vezes chove uma vez por ano, às vezes não chove, ok? Porque não tem nada para evaporar ali, né? E vai condensar, então o que vai chover? Nada, né? Então o subtipo climático tropical equatorial pode ser classificado como semiárido nas áreas em que há escassez de chuva por mais de 7 meses. Ok, pessoal? A baixa precipitação anual é responsável pela existência de muitos rios intermitentes, que também são chamados de rios temporários. No próximo bimestre, nós vamos trabalhar a hidrografia, ok? Mais específica a hidrografia. Daí nós vamos trabalhar rios intermitentes, rios temporários, mas desde já eu adianto para vocês que rios intermitentes e rios temporários, como nós estamos vendo aqui, essa imagem aqui, olha só, né, do leito seco do rio Taperoá. O rio Taperoá é um importante rio que ele fica lá na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, ok? Então ele passa ali, essa foto, né, é lá da cidade de Cabaceiras, na Paraíba. Cidade de Cabaceiras, na Paraíba, é uma cidade bem famosa, ela ficou muito famosa, ela é conhecida como Hollywood do sertão, tá? Por conta de
alguns curtas e alguns longas metragens, alguns filmes gravados ali. O mais popular de todos os filmes gravados nessa cidade, aí nessa região de Cabaceiras, Paraíba, é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, tá bem? Então, que inclusive eu tive a oportunidade de estar interpretando, né, lá no teatro, né? Pena que não deu para vocês assistirem. Quando acabar a pandemia eu convido. Bom, então o que acontece? Tá vendo esse rio aí, o rio Taperoá? O rio Taperoá, gente, ele é um rio intermitente ou temporário, ou seja, em épocas chuvosas, percebe que eu tenho um leito do rio aqui, ó, o rio era para estar correndo aqui, inclusive é uma ponte. Então, em épocas chuvosas, a água ela vai vir, porque choveu, né, em outras regiões, choveu aqui, então a água ela vai correr por aqui, por esse canal aqui, por ser uma parte mais baixa do terreno ali. A água sempre vai buscar a parte mais baixa do terreno devido à força da gravidade, ponto. Porém, nessas épocas de escassez de chuva, que fica mais de 7 meses sem chover, caracterizando um clima semiárido, árido, quando eu falo em árido é seco, né? Aí esse rio não vai ter nenhuma fonte, né, de alimentação, ok? Que alimente aquele rio, não vai ter nenhuma fonte de água, nenhuma fonte hídrica. O rio ele vai secando ali. E daí só fica o leito vazio. Então é chamado de rio intermitente ou temporário. Por que temporário? Porque só vai existir esse rio a hora que chover novamente. Seja aqui mesmo, nessa região, ou seja em outras regiões onde esse rio ele começa, é a nascente do rio. Tá? A hidrografia do domínio das Caatingas, contudo, também é marcada pelo curso do Rio São Francisco, que é um rio mais abaixo aqui, que já vou mostrar, que de forma perene, olha só, que de forma perene, ou seja, que não seca, né? Perene, gente, é rio que não seca, tá? Por exemplo, o Rio Paraná é um rio perene. Então, a hidrografia, que são os canais ali, né, dos rios que circulam, correm pelo meio do domínio das Caatingas, um semiárido, ela tem uma característica peculiar, que ela é marcada pelo Rio São Francisco, que mesmo com esse clima seco, né, o rio consegue ter água ao longo do ano inteiro ali de forma perene, que não seca, e atravessa a superfície marcada por depressões e chapadas. O Velho Chico, como ele é chamado, né, como ele é denominado pela população ribeirinha, tem papel fundamental no processo de povoamento e na economia da região desde os tempos coloniais, porque o Rio São Francisco, gente, que é chamado de Velho Chico, ele também ganha o nome de Rio da Integração Nacional, que ele integrava, né, a região sudeste, okay, e a economia da região sudeste lá para a região nordeste, porque o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, sudeste, e corre sentido nordeste, vai desaguar lá entre os estados de Alagoas e Sergipe. Tudo bem? Então, mesmo, né, com esse clima mais árido, o Rio Perene, devido a ele nascer numa localidade que não tem clima árido, tem um clima inclusive mais tropical, mais atlântico, né, da Mata Atlântica, ali na Serra da Canastra, então muita água, né? Ok? Então, esse rio ele consegue, devido a essa água que vem dessa região mais chuvosa, esse rio ele consegue se manter perene o ano inteiro, ok? E daí ele complementa aqui, né, que no século XVIII, durante o período de exploração do ouro, né, e de outras pedras preciosas, como diamante também, daí que surge uma cidade importantíssima como Diamantina, em Minas Gerais, o Vale do São Francisco foi uma das mais importantes áreas de criação de bovinos, né, para a obtenção da carne e seus derivados. Por quê? Devido à água, né, o rio onde tem água tem vida, gente. Então, obviamente que as pessoas iam se instalar cidades próximas aos rios, próximo à fonte de água. Você também faria o mesmo, né? E a agricultura também ali. Então, muitas cidades foram se constituindo, foram se formando ao longo desse rio, né? Muitas cidades ali como Petrolina, por exemplo, né, que beiram o sertão, tá? Então, só para fechar aqui, olha só, no segundo parágrafo aqui, ó, onde o cursor tá, a Caatinga, cujo nome em Tupi-Guarani significa mata pálida, né, que é uma mata mais embranquiçada, ok? Olha só a imagem da Caatinga, né, devido ao solo, né, mais arenoso, é a formação vegetal que empresta seu nome a esse domínio, né? Então essa aqui, olha só, é a formação vegetal da Caatinga, né, que
que ela empresta o nome a esse domínio morfoclimático. Trata-se de uma savana, como se fosse uma savana, né, africana. Vegetação predominante arbustiva, arbusto, rasteira, né? E as plantas geralmente são adaptadas à escassez das chuvas. Então, essas plantas que são adaptadas à escassez das chuvas, que têm cascas grossas, galhos tortuosos, né? Raízes profundas, para tentar... As raízes das árvores, elas se adaptam ao meio e elas vão se aprofundando no solo para tentar captar águas que estão em lençóis freáticos, estão lá, né, embaixo do solo, tá? Uma raiz de um cacto, por exemplo, é extremamente profunda para tentar captar o máximo de água possível que esteja armazenado ali, né, nesse solo. Esse tipo de vegetação é chamado de plantas xerófitas, tá? Plantas mais de climas semiáridos, né? Ok? E muitas árvores também deciduais, que são aquelas árvores que elas perdem as suas folhas, né, durante a estiagem, também chamado de caducifólia, tá? Bom, aqui ó, nós estamos vendo a imagem do mandacaru, né, uma importante forma vegetacional lá no município de Paranamirim, na Bahia, né, da Caatinga, ok? Gente, então... só para fechar, né? A caatinga é o tipo de vegetação que nós temos dentro do nosso território que ele se confunde a savana africana. Contudo, a savana, né, não é a única formação fitogeográfica do domínio das caatingas. Por exemplo, nas encostas das chapadas, né? Chapada Diamantina, etc e tal, e até mesmo em altitudes mais elevadas, são encontrados brejos, né, compostos de matas úmidas, fontes perenes de água doce. Então, em determinadas regiões, tá, regiões ali próximo, a regiões mais altas, onde você tem um clima mais ameno, né, até uma umidade maior, aí sim você pode ter ocorrência de chuva com maior frequência, mas naquela região localizada, ok? Próxima aula, falaremos aí então sobre o cerrado, ok? E terminando aí, né? Daqui a pouco tá terminando já o terceiro bimestre, tudo bem? Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Sobre o domínio das caatingas, excelente. Tem muito documentário sobre a caatinga, gostaria que vocês assistissem. Se não talvez um documentário mais informativo, só para vocês verem a paisagem, como que é, como se assimila a nossa aula. Quem gosta de aventura, tem um documentário no National Geographic ou no Discovery que chama Desafio em Dose Dupla, tá? E daí tem Desafio em Dose Dupla Brasil. E daí tem um desafio lá que está falando sobre a caatinga, né? Desafio em Dose Dupla, ok? Do Brasil. Aí tá falando sobre o bioma da caatinga e eles sobrevivendo nesse bioma. Quem tiver curiosidade de assistir, assiste aí que é interessantíssimo. Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês, tá?